A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. O pensamento é criador. Leon Denis. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Aqui estamos, uma vez mais, com muita alegria, com muita satisfação, para compartilhar com você, querido amigo que nos ouve, algumas ideias, algumas reflexões em torno de um tema que temos abordado já há alguns programas. Nos referimos ao tema mais amplo da saúde mental. Tomamos por base, de maneira mais particular, o último ou um dos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, que trata da saúde mental no mundo. Esse relatório ele é bastante importante porque trata a questão de uma forma global, completa. Isto porque considera não apenas aspectos ou fatores do indivíduo isolado de um contexto, porque essa abordagem atualmente não faz nenhum sentido. É preciso pensar a saúde mental, na verdade a saúde, só que esse relatório focaliza a saúde mental, de uma forma global, considerando aspectos do indivíduo e também considerando os aspectos ambientais, que vão incluir os aspectos, sobretudo, familiares, sociais, e numa visão mais ampla ainda, aspectos estruturais, a forma como uma sociedade está organizada, o acesso à educação, ao lazer. E ainda nessa perspectiva mais ampla, não podemos deixar de considerar para a construção e manutenção de um estado mental de equilíbrio, algum grau de saúde mental, não podemos deixar de lado questões como a violência, os preconceitos, a exclusão social, qualquer tipo de preconceito, aliás, as falas de ódio, as formas de discriminação, todos os tipos, são práticas de violência e de exclusão. Isso impacta de forma direta a saúde mental de uma pessoa. Quantos transtornos na área do humor, na área da ansiedade ocorrem em contextos sociais de não acolhimento da pessoa, na sua singularidade, no seu modo próprio de lidar com seu corpo, com a sua visão de mundo, com seus valores, a forma como ele se coloca e se orienta no mundo. Isso tem uma relação direta com a saúde. Portanto, esse relatório é bastante importante. Mas já explicamos várias vezes que estamos aqui fazendo um recorte e considerando na dimensão mais individual esse capital pessoal para a saúde mental. Esse é um conceito importante, inclusive eles falam disso, um capital individual para a saúde mental. E em algum momento o relatório faz referência a uma campanha muito importante que já está sendo aplicada em alguns países, como na Austrália, por exemplo, que eles chamam de campanha ABC. A de agir, o B de pertencer, porque está em inglês e é belong, e o C de compromisso. Essa campanha é projetada para encorajar as pessoas a serem proativas e se tornarem mais saudáveis do ponto de vista mental, mas sempre dentro de uma perspectiva mais ampla. Não é só o indivíduo, ele com as suas questões, é ele inserido no mundo, na sociedade e assim por diante. A primeira letra diz respeito a agir. É muito importante para a nossa saúde mental nos mantermos
ativos. Por isso é o A de ação, de agir. Fazer algo para você se manter ativo do ponto de vista físico, social, intelectual, cognitivo e espiritual. Isso é fundamental. Se você hoje está lidando com ansiedade, depressão e tantos outros desafios no campo da nossa saúde mental, saúde emocional, é muito importante que busque os tratamentos adequados e, ao lado disso, podemos prestar atenção a essas 3 palavras, a essas 3 letras. Nos mantermos ativos, fazer alguma coisa, realizar. Não é ficar no campo da mente, é sair da mente e se sentir ativo no corpo, no contexto social, na sua dinâmica espiritual, qualquer que seja ela, e intelectualmente. Ler um livro, por exemplo, ler uma pequena matéria de um jornal na internet, o que for. Permanecer ativo. A letra B de belong, que significa pertencer, é fazer alguma coisa para você manter contato com pessoas, amigos, família, comunidade. Qualquer que seja o enfrentamento na área da saúde emocional e mental, é muito bom lembrarmos do pertencimento. Fazer algo, não é esperar que isso chegue, é fazer algo para você preservar, manter contatos, amigos, família, comunidade. E o C de compromisso é você se esforçar para fazer algo significativo. Alguma coisa que tenha importância para você, que tenha um valor. E esse algo significativo, importante, valioso, vai fornecer um senso de propósito. Esse é o compromisso. É se engajar em alguma coisa. Pode ser algo muito pequeno. Não importa o tamanho, importa o valor. O valor, o significado, a importância para você. Mas o que há de importante nisso, o que há de impactante para você, é que isso tenha um senso de propósito. Estamos na dimensão do sentido. Isso tem um sentido para mim. Portanto, eu tomo como um compromisso. E eu repito, pode ser uma coisa aos olhos do mundo, muito pequena, ou algo maior, não importa. Qual é o significado, a importância e o valor para você? E por isso, dá um senso, fornece um senso de propósito. E você abraça como um compromisso. Eu penso que esse modelo simples, na sua formulação, pode ser muito promissor em termos da nossa saúde mental. E eu repito, ao lado, naturalmente, havendo necessidade de se buscar um tratamento profissional adequado. Mas isso aqui não é para substituir, é para estar ao lado. Se hoje você procura a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um clínico ou de um terapeuta, prossiga no seu tratamento. E ao lado disso, esse trabalho ABC ajuda bastante. É só uma visão geral, amigo ouvinte, porque hoje penso ser o último programa dessa série sobre saúde mental. Obviamente que o assunto nunca é esgotado, porque é um tema complexo, é um tema vasto, e em algum momento vai retornar aqui ao Café Literário, porque sempre temos alguma coisa a falar, a pensar e a aprender sobre essa questão, que é uma questão nossa, do dia a dia, minha, sua, de todos nós que estamos aqui nesse planeta, que tem tantos desafios e tantas belezas. Nós utilizamos, ao longo desses vários programas, uma obra
de um psicólogo norte-americano bastante conhecido, que é o Dr. Robert Leahy. A obra se chama Livre de Ansiedade, porque nós dedicamos mais atenção no amplo, no vasto tema da saúde mental ao assunto ansiedade. Um pequeno recorte que nós fizemos, utilizando algumas estratégias, algumas reflexões que ele oferece no seu livro sobre essa questão. Como podemos manejar de forma mais adequada, mais equilibrada, os desafios, os nossos desafios no campo da ansiedade. E hoje, para fecharmos, nós vamos abordar um último tema que, de alguma forma, comentamos em outros programas, mas hoje com um pouco mais de atenção. É o papel que a incerteza, lidar com a incerteza, para sermos mais exatos, desempenha na manifestação das nossas preocupações, inquietações e da nossa, particularmente falando, ansiedade. Lidar com a incerteza. Lembrando que estamos sempre fazendo um recorte. Precisamos de políticas de saúde que nos garantam alguma segurança. Precisamos disso, porque somos cidadãos e precisamos de segurança. Mas nós estamos fazendo um recorte e falando de habilidades pessoais para lidarmos com os desafios da vida, do mundo. Essa dificuldade nossa de lidar com a incerteza. Porque a maior parte de nós, como ele diz, está bem ciente de que nada no mundo é certo. Mas, de qualquer modo, essa é uma das mais difíceis verdades para nós aceitarmos, sobretudo quando lidamos com ansiedade. Se já temos um diagnóstico, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, essa é uma grande dificuldade, lidarmos com a incerteza. Porque queremos ter, para nos sentirmos seguros, algum grau de controle sobre as coisas. Isso é absolutamente compreensível. Só que como a vida é um conjunto de incertezas, fica difícil garantir o controle sobre essas coisas todas incertas para nos sentirmos seguros. Então vem a preocupação, vem a ansiedade. Essa capacidade de começar a aceitar de forma um pouco mais serena, um pouco mais equilibrada, a incerteza da vida e na vida. Só que o grande desafio está exatamente em aceitar isso. E aceitar significa aprender a lidar com isso. Em outras palavras, aprender a aceitar a incerteza como parte de viver a vida completamente. Palavras aqui do autor. Vamos pensar aqui, amigo ouvinte. No fundo, a gente quer eliminar as incertezas porque a gente acredita que isso vai reduzir o risco de prejuízo, por exemplo. Buscamos reasseguramento para garantir mais confiança. Buscamos sempre muitas informações para termos o controle, porque nós sentimos que precisamos saber tudo com certeza e muitas vezes esperamos indefinidamente para agir, porque queremos saber tudo antes. E quando não sabemos algo com certeza, então concluímos que tudo vai dar errado. Porque no fundo a incerteza equivale a um tipo de ameaça. Falta de controle, é um tipo de erro, pode gerar arrependimento. Então, para evitar isso, nós paramos, hesitamos, mas temos que avançar. Isso gera ansiedade. Vamos repetir, é compreensível querermos ter certeza de tudo, porque o único propósito é nos sentirmos seguros. Mas será que isso é uma boa estratégia? Então, por isso o nosso autor, no capítulo 7, propõe algumas reflexões que nós vamos compartilhar com você. Isso sobretudo porque, como temos falado e iniciamos o programa com a frase do Leon Denis, o pensamento é criador. Ele cria realidades e que adquirem vida. Então,
que realidades estamos construindo a partir do pensamento. Nós somos mais do que o pensamento. Já explicamos isso. E o pensamento é criador. Ele pode criar, inclusive, o bem-estar, e pode criar também o desconforto. Então, aprender a lidar com o pensamento e também com as emoções, isso faz muita diferença na nossa vida. Não é eliminar o pensamento, não é um processo mágico de apagar o pensamento, desligar o botão e parar de pensar. Isso não existe. É colocar tudo em perspectiva e passar a lidar com o conteúdo do pensamento de outra forma. Porque o que é o pensamento? É a mente trabalhando. Não é tudo, não é um fato, é uma dinâmica, é um processo. Então, o sujeito que observa, que somos nós, colocamos isso tudo num outro ângulo, numa outra perspectiva e passamos a lidar de outro modo. Então, por isso, algumas reflexões são importantes. Vamos ao nosso autor aqui. Quais são as vantagens e as desvantagens de aceitar a incerteza? Ele diz: a vantagem é que você vai se preocupar menos e viver mais o momento. As desvantagens são as de que você poderia, apenas poderia, não prestar atenção a algo que poderia ter feito para impedir que alguma coisa ruim acontecesse. Então é bom a gente perguntar, porque é preciso aceitar a incerteza. Não temos a opção de não aceitar. Uma segunda reflexão: em que áreas de sua vida você atualmente aceita a incerteza? É uma pergunta interessante, porque, na verdade, nós já aceitamos muitas incertezas na vida. Por exemplo, ao dirigir o carro, quando você possui um automóvel, você aceita a incerteza. Você nunca sabe o que vai acontecer. Ao comer em um restaurante, numa festa, quando você começa um projeto novo, ou mesmo quando você começa uma nova conversa, você está aceitando muitas incertezas. Você nunca sabe como vai evoluir a conversa, qual vai ser o efeito dessa comida dentro do seu organismo, o que vai acontecer numa festa. A gente nunca tem certeza de tudo. Lidamos com as incertezas e, mesmo assim, fazemos um lanchinho na padaria, na cafeteria, vamos a uma festa, a um encontro de amigos. Lidamos com muitas incertezas em muitas áreas da nossa vida, em muitos momentos. Então, como ele diz, você aceita muitas incertezas porque isso foi necessário para a sua vida. Aceitar a incerteza que subjaz à sua preocupação específica será apenas a repetição da mesma coisa. Em outras palavras, você está em ansiedade, também porque em algum momento não conseguiu aceitar uma determinada incerteza num determinado contexto. Mas se você pensar bem, você já aceita muitas incertezas em muitas situações e seguiu a sua vida. Será que é possível, nesse momento, aceitar um pouco mais essa incerteza e seguir a vida? É uma reflexão. Um terceiro ponto que ele apresenta aqui: você está equiparando a incerteza a um resultado negativo? 80% das coisas com que as pessoas se preocupam têm um resultado positivo. É um dado. Ele repete isso aqui no livro e, de fato, é um dado. 85% das coisas com que as pessoas se preocupam têm um resultado positivo, não esperado. A incerteza não indica resultados terríveis. Na verdade, a incerteza ela é neutra. Ela não está prevendo nada. Ela só está gerando preocupação, desconforto, ansiedade. Porque não temos certeza das coisas. É também um ponto para pensarmos. Ele aqui sugere algo importante. Pergunte a si mesmo: eu de fato tenho necessidade de alguma incerteza? Sim, uma necessidade de incerteza. Porque a vida seria entediante
Ele diz: você assistiria ao mesmo programa de televisão se ele fosse inteiramente previsível? Ou a um jogo esportivo se sempre soubesse o resultado antes de o jogo ocorrer? E se soubesse antes do jogo o que exatamente aconteceria? Ele duvida. Eu também duvido. Seria muito entediante. Então, algum grau de incerteza é necessário para nós vivermos com entusiasmo, com propósito, com motivação e com alegria. Não há como zerar as incertezas. Primeiro, porque não é possível. Segundo, repetindo, seria entediante. Então, é preciso algum grau de incerteza. Evidentemente, algum grau, um grau muito elevado, desregula a pessoa. Mas, de qualquer forma, quando a situação se impõe como uma incerteza, o caminho é a aceitação. Porque nós já aprendemos no processo evolutivo a conviver com muitas incertezas e nem percebemos. Nós já temos esse recurso, mas em algum momento a mente fica parada, presa naquela preocupação específica. Uma doença, o desemprego e outras tantas situações. Tudo isso, vamos repetir, é muito compreensível. Mas se queremos mais equilíbrio emocional, teremos nessa dimensão pessoal aceitar a incerteza e prosseguir a vida. Certamente, aqui não estamos nos referindo àquelas situações, vamos repetir essa ideia, esse raciocínio, de não atendimento na dimensão mais ampla, estrutural, coletiva, das necessidades humanas básicas, o direito à saúde, o direito ao lazer, a uma boa educação. Isso instala no indivíduo, no cidadão, muita insegurança, desamparo e incerteza. Não estamos trabalhando nessa perspectiva, não estamos operando nessa dimensão, porque senão estaremos justificando uma configuração social que precisamos rever. Uma vez atendidas essas necessidades, como nós lidamos com os desafios do dia a dia, é esse capital pessoal que precisamos desenvolver para lidarmos com esses outros desafios do dia a dia, da nossa vida, da nossa agenda diária de preocupações. Ele não comenta isso, mas façamos aqui uma pequena reflexão. Quando a dimensão espiritual está presente em nossa vida, temos um recurso a mais. É a dimensão da confiança, da fé, que é um recurso poderoso. A vida é incerta, mas quando acreditamos na existência de Deus, por exemplo, ou simplesmente quando confiamos de forma básica na vida, temos mais recurso para aceitar a incerteza. É para pensarmos, é para refletirmos. A fé não dá controle, a fé promove a aceitação, que ajuda na regulação emocional. Mas é aceitação naquele sentido que vem sendo trabalhado, não é passividade. É sair do padrão reativo, porque ele traz desregulação. Aceitação no sentido dinâmico, de encerrar essa luta interna e partirmos para a ação, uma ação transformadora, proativa. Não é atitude passiva de ficar esperando que alguma coisa ocorra. É no outro sentido. Portanto, a fé não vai eliminar nenhum sentimento, porque a fé está enraizada na nossa humanidade, que nos permite essa abertura para Deus, de onde podemos retirar forças, recursos para enfrentarmos as incertezas da vida e outros tantos desafios com maturidade e com equilíbrio. Mas a fé não vai eliminar esses sentimentos. Ajuda na aceitação para aprendermos a lidar com isso de uma forma bastante saudável, construtiva. Aqui concluímos, querido amigo que nos ouve,
desejando a você muita paz, muita serenidade e sempre agradecendo a sua presença aqui no programa Café Literário, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.